Para você que acompanha a programação na TV Todo Dia, eu volto agora para trazer as informações referentes ao esporte. Isso mesmo, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão da Série D com a Inter de Limeira eliminada. Vamos falar também da seleção brasileira. Os jogadores estão se apresentando em Curitiba para as eliminatórias. O jogo vai ser um dos jogos no Couto Pereira. A gente vai falar a respeito da seleção brasileira então. Bom, pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira, time aqui da nossa região, ficou para trás. A Inter empatou lá em Maringá neste último domingo e acabou sendo eliminada. O primeiro jogo aqui no Limeirão, né, no nosso interior de São Paulo, aconteceu no outro sábado e a Inter acabou sendo derrotada em casa, como a gente já falou aqui em outras edições. Teria dificuldade para reverter esse placar jogando lá em Maringá. Mas a Inter, querendo ou não, fez um belíssimo jogo, um excelente jogo, bem melhor do que foi na primeira partida das quartas de finais no estádio do Limeirão. Então, jogando no Willie Davis, para mais de 15 mil torcedores do Maringá, a Inter saiu de lá com empate, mas não o suficiente para poder se classificar à próxima fase. A Inter está eliminada e o Maringá está na Série C do ano que vem, de 2025. O gol da Inter foi marcado pelo meia atacante Juan, fez o seu segundo gol com a camisa da Inter, ele que fez um gol também contra o Nova Iguaçu, gol que garantiu a Inter na próxima fase, né, para as quartas de finais, e agora novamente nas quartas de finais, novamente no segundo jogo, o Juan faz um dos gols. A Inter jogou muito bem, criou muitas chances, mas não foi o suficiente. O Maringá fez o gol ainda no primeiro tempo, a Inter teve que correr atrás do marcador, no agregado ficou 2-1 para a equipe do Paraná. Agora a Inter volta às suas atenções, né, na montagem do elenco. Pode ser que o novo técnico venha aí, a gente vai divulgar aqui para vocês. Não deve Felipe Conceição continuar como treinador da Internacional. Ainda nessa semana, ainda neste mês, a Inter deve definir muita coisa visando o Campeonato Paulista de 2025, ano em que a Inter estará aí mais uma vez na elite do futebol. E pode ser também, dependendo como terminar a temporada dos outros clubes esse ano, pode ser que a Inter conquiste uma vaga para a Copa do Brasil de 2025. Então, todo um planejamento será feito em torno, né, deste Campeonato Paulista de 2025 e também de uma possível vaga para a Copa do Brasil. É um campeonato bastante rentável aí para os clubes. Então, a Inter já voltou, né? Chegou em Limeira nessa manhã dessa última segunda-feira. E agora os jogadores que não ficarão já vão ser dispensados, né? Vão ali ter seus contratos rescindidos, um acordo. Os que ficarão poderão ter algum momento de férias agora, pouco tempo, mas terão uma mini férias e vão retornar agora com o novo treinador. Muito difícil o Felipe Conceição ficar, então por isso que a gente já fala assim de um novo treinador, tá certo? Bom, saindo da Série D, vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada interessante neste final de semana, a 25ª, tivemos troca na classificação do primeiro para o segundo colocado. Fortaleza, que era primeiro colocado, perdeu a liderança para o Botafogo no confronto direto neste último sábado que aconteceu no Newton Santos. O Botafogo venceu por 2-0, 2 gols de Igor Jesus. O rapaz chegou há pouco tempo e já está ajudando demais o Fogão. Então, o Igor Jesus acabou dando a vitória para a equipe do Botafogo no sábado. No sábado também, vitória de virada do Cuiabá contra o Criciúma. Jogando em casa, o Cuiabá acabou derrotando o Criciúma por 2-1. O Atlético Mineiro derrotou o Grêmio por 3-2 na Arena do Grêmio, no jogo que marcou a volta, né, do Grêmio jogar na sua arena, depois daquela catástrofe, das tragédias, né, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro derrotou o Atlético Goianiense, o Lanterninha Atlético Goianiense, por 3-1. O Corinthians, que completou neste final de semana 114 anos, deu um presentão para sua torcida. Venceu o Flamengo por 2-1, jogando na Neoquímica Arena. O Vasco, que está a 8 jogos sem perder, venceu. Venceu o Vitória em pleno Barradão por 1-0. O São Paulo perdeu no Maracanã para o Fluminense por 2-0. O Red Bull Bragantino derrotou o Bahia por 2-1. O Palmeiras, que depois das eliminações na Copa do Brasil e também na Libertadores, acordou para o mundo, né, e voltou a jogar bola.
derrotou o Atlético Paranaense jogando lá no Paraná por 2-0. Brilhou novamente a estrela do atacante Estevão. E para finalizar a rodada, o Clássico Gaúcho, Internacional derrotou 3-1 contra o Juventude. Teve até um protesto ali da torcida do Juventude, né? Porque o técnico Roger Machado, ele acabou trocando o Juventude pelo Inter de Porto Alegre. Aí os torcedores jogaram notas de R$ 3 ali, né? Que não existe, né? Falsa. Então não jogaram essas notas de R$ 3 contra o ex-técnico, mas aí deu o ex-técnico, né? O Roger Machado, que está no Inter, derrotou o Juventude por 3-1. Vamos para a classificação agora do Brasileirão. Botafogo é líder com 50 pontos. Fortaleza tem um jogo a menos, mas tem 48. O Palmeiras tem 47 e fecha o G4 o Flamengo com 44 pontos. Na zona do rebaixamento, o Corinthians, 2 pontos abaixo do Fluminense, mas ainda está na zona. O Vitória tem 22 pontos, o Cuiabá é o vice-lanterna com 21 e o Atlético Goianiense é o lanterninha com 18 pontos, tá certo? Nessa data FIFA a gente volta a falar de brasileiro apenas na próxima semana. Até por conta da data FIFA não tem Campeonato Brasileiro. E falando de seleção brasileira, a gente fala que alguns jogadores já chegaram em Curitiba, onde vão se concentrar para o jogo, né, do Brasil pelas eliminatórias. O Brasil volta a jogar nas eliminatórias e vai atuar no estádio Couto Pereira. O Couto Pereira lá no Paraná. O Brasil vai atuar. Vamos só relembrar aqui então, os jogadores convocados tiveram 2 mudanças aí do técnico Dorival Júnior. Para as 2 mudanças e a gente traz também. Então, goleiros confirmados: Alisson do Liverpool, o Bento do Al Nassr e o Ederson do Manchester City. Nenhum, né, goleiro aí que atua no futebol brasileiro. Os laterais: Danilo da Juventus, o William do Cruzeiro, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Os zagueiros: Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Marquinhos que é o capitão, né? Meio-campistas: André do Wolverhampton, da Inglaterra, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. E os atacantes: Endrick do Real Madrid, Estevão do Palmeiras, é a novidade, Luiz Henrique do Botafogo, também uma boa novidade, Pedro do Flamengo, também é uma boa novidade, Lucas do São Paulo é uma boa novidade, jogador que entrou ali no lugar do Savinho, e o Vinícius Júnior do Real Madrid. O Brasil joga essa semana e a gente vai falar a respeito desses jogos da seleção brasileira, as eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos e Canadá e também México.